Olá galerinha BR, na videoaula de hoje vamos falar então um pouco, vou explicar para vocês um pouco aí dos componentes utilizados em eletrônica, dos principais componentes que são utilizados aí, que nós utilizamos nos nossos projetos. São componentes aí essenciais para os projetos de eletrônica. Então vamos falar dos transistores, dos resistores, dos capacitores e dos diodos. Vamos falar o que é cada um e para o que serve na eletrônica. Vamos começar então com o principal componente em eletrônica, pessoal. Vamos falar aqui para não tomar muito tempo do vídeo e para o vídeo ficar bem produtivo. Então vamos começar a falar do transistor. O transistor nada mais é do que um semicondutor, pessoal. Então ele é utilizado aí nas mais variadas aplicações em eletrônica. O seu principal composto então é silício ou germânio. O transistor ele foi criado então em 16 de dezembro de 1947. Então, pessoal, o transistor, vamos começar do mais comum, falar apenas na realidade do mais comum, porque outros transistores aí são difíceis de a gente até conseguir encontrar no mercado, mas vamos falar então do principal, aquele quando você abre um eletrônico lá, você já observa ele de cara, que nada mais é do que os transistores bipolares. Como assim, pessoal, transistores bipolares? Que ele tem dois polos. Então nesse grupo, pessoal, podemos chamar eles de NPN ou apenas de PNP. Por que PNP ou NPN? Porque, como o nome já diz, é um transistor bipolar, dois polos. Quando ele tem a nomenclatura PNP, ele vai ser um transistor com dois polos positivos e um polo negativo. E quando chamamos ele de NPN, significa que ele tem um polo negativo, um polo positivo e outro polo negativo. Então ele tem dois polos negativos e um polo positivo. Toda vez que você for construir um projeto de eletrônica, além de você ter que pesquisar o equivalente, que seria um transistor da mesma capacidade, você tem que verificar a configuração dele, se ele é PNP ou NPN. O P então vai representar o polo positivo e o N vai representar o polo negativo do nosso transistor. Os transistores são mais utilizados então em amplificação de som, amplificação de RF, na produção então de sinais de oscilação, de sinais RF, na oscilação, na criação de ondas de FM ou de AM, qualquer tipo de ondas eletromagnéticas, e também no chaveamento de componentes, de outros componentes eletrônicos. Então são esses três principais, nesses três principais áreas aí que são mais utilizados os transistores. Então foi um componente criado aí na época que era utilizado a válvula ainda, um componente aí muito utilizado nos dias de hoje. Mesmo os CIs, os SMDs tomando conta do mercado, os transistores ainda eles mandam no mercado de eletrônica. São componentes aí com várias aplicações que é utilizado em tudo que você imagina. Existem transistores então de alta frequência para trabalhos então de sinais, de telecomunicações, como esses projetos que nós falamos aí, que nós montamos. Existem os transistores também utilizados para amplificação de alto ganho, que são utilizados em rádios, em televisores, em muitos outros componentes. E existem também os transistores impressos, que são para placas de eletrônicos mais modernos, que precisam de menos espaço. Então existem os transistores aí impressos aí, que são os SMD. Os transistores também tem três terminais que a gente chama de pinote, que são denominados base, coletor e emissor. A base, então, você vai receber uma informação, um sinal ali que você deseja amplificar, ou um RF, ou uma música, e no coletor vai entrar energia
para que exista aí uma amplificação, e no emissor vai sair já o sinal DRF amplificado ou o som já amplificado. No transistor vamos ter então a base, coletor e emissor. A maioria dos transistores, pessoal, ele muda de um transistor para o outro, base, coletor e emissor. Como assim? Se você pega um BC547, ele vai ser diferente de um BD135. Já se você pegar um BC547 e outro BC547, o pinout vai ser o mesmo. Só você tem que prestar atenção naquela configuração que a gente já falou, PNP ou NPN. O maior problema na montagem de circuitos eletrônicos é você se perder nessa parte do pinout ou se ele é PNP ou NPN. Nos transistores, então, a base pode ser à esquerda, coletor no meio e emissor à direita. Mas também pode ser o coletor à direita, a base no meio, emissor à direita. Ou pode ser emissor à esquerda, base no meio, coletor à direita. Ou pode ser emissor à esquerda, coletor no meio e base à direita. Então varia muito, você sempre tem que prestar atenção. Quando você for utilizar um transistor, você dá uma pesquisada no Google para ver o datasheet, o pinout, se ele é NPN ou PNP. Porque isso, às vezes, tem pessoas que montam, acham que todos os transistores são iguais. Você pega um transistor, tira de uma sucata ou compra, acha que é igual, vai lá e coloca no circuito eletrônico, tentando consertar ou montar e acha que vai funcionar. Mas não, ele tem uma configuração que você tem que prestar muito bem atenção, senão você vai acabar queimando o teu circuito ou o transistor. Então a gente já falou um pouco do transistor, agora a gente vai passar para o resistor. O resistor, como o próprio nome já diz, ele é uma resistência. Como assim, pessoal? Digamos que ele entre 9 volts nessa área e aqui ele sai a 5 volts. Como que ele vai fazer então reduzir essa energia até chegar na voltagem ali que nós desejamos? Esse resistor aqui é um resistor de 1K. Ele é um resistor de 1K. E a unidade que mede então os resistores, a unidade é ohms, OHM. O resistor então ele vai limitar a passagem de energia de uma parte metálica aqui para a outra parte metálica. Ele vai reduzir essa energia gerando calor dentro da resistência. Então, de energia elétrica vai gerar energia térmica e vai passar só a quantidade de energia, então a corrente elétrica necessária com a configuração do nosso resistor. Essas faixas no resistor eles são então para denominar a configuração de cada resistor. Então, já que a finalidade é limitar a corrente elétrica em um circuito, então o efeito produzido através dessa resistência aí é o joule, que é transformar então energia elétrica em energia térmica, calor. Se você reparar em alguns circuitos eletrônicos, você vai ver que tem resistores que eles esquentam muito, porque ele está limitando bastante a passagem de energia. Limitando então a passagem de energia, ele está produzindo calor, e esse efeito é chamado joule. Possuem dois tipos então de resistores, os resistores fixos e os resistores variáveis. Os resistores variáveis, para quem não conhece ou não se lembra, galerinha, são os potenciômetros. Quando você pensar num potenciômetro, pense que ele é um resistor variável. Até se você dá uma olhada num esqueminha eletrônico, você vai ver que o ícone utilizado para definir um potenciômetro nos esquemas é um resistor com uma flechinha cortando ele. Então você já vai saber que é um resistor variável. Então o resistor nada mais é do que uma resistência que vai limitar a energia, a passagem de uma corrente elétrica para a outra ponta. Ele é apolar, ele não tem polaridade, tanto faz, você pode inverter. Você que tem uma certa dificuldade aí para estar conseguindo identificar o resistor, eu vou estar disponibilizando uma calculadora. A calculadora para você estar identificando então as cores e a capacidade dos resistores está aqui. Eu vou estar disponibilizando junto com o vídeo para você que tem algumas dúvidas.
Então aqui ele indica tudo. O primeiro número aqui é o número nominal, o segundo também é o número nominal e o terceiro é o número multiplicador. Então digamos que o marrom seja o número 1, vamos clicar aqui no vermelho que seja o número 2, e o terceiro número vai ser o multiplicador. Se a gente utilizar o número 1, que então é 12 vezes 1, ou 1 vezes 12, ele vai ser 12 ohms. Já se eu multiplicar por 10, ele vai dar então 120 ohms. Se eu multiplicar então por 100, vai dar 1K2. Se eu multiplicar por 1K, vai dar 12K. Então, para você fazer a conta de cabeça aí, para quem está começando, é um pouco complicado, mas eu vou estar disponibilizando, eu estou rolando ele no emulador, mas você pode instalar tranquilo aí o APK no seu smartphone. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos partir para o próximo vídeo. Vamos falar então um pouco dos capacitores, pessoal. A finalidade dos capacitores é armazenar energia. Elas armazenam energia em forma de campo elétrico e depois acabam descarregando essa energia. Os mais comuns então são os capacitores eletrolíticos, os capacitores cerâmicos, de poliéster e os variáveis, que são os trimmers. A unidade de medida dos capacitores é Farad. Então, como 1 Farad é muito grande, pessoal, é uma medida exageradamente enorme, nós utilizamos nos capacitores, principalmente nos capacitores eletrolíticos, o microfarad, que é muito mais utilizado, porque ele armazena muito mais energia e libera muito mais energia também do que os capacitores de poliéster, o variável e o cerâmico. Nos cerâmicos de poliéster são mais utilizados então a medida de nanofarad, e nos variáveis e no poliéster e no capacitor cerâmico também a gente usa mais então picofarad. Vou ensinar vocês como que você vai estar distinguindo cada numeração, para que serve cada numeração ali. Eles são utilizados em várias aplicações de corrente contínua, como temporizadores, retificadores e corrente alternada para correção então do fator de potência. Então você consegue utilizar ele em muitas aplicações. Então, como os capacitores, principalmente os eletrolíticos que trabalham com microfarad, eles trabalham com uma capacitância muito grande de armazenamento de energia. Toda vez que você for trabalhar com um capacitor eletrolítico, você sempre veja a voltagem que ele trabalha e tome cuidado, porque ele tem um poder às vezes muito grande aí de 100, 200, 300, 400, 500 volts até 1000 volts de armazenamento de energia. Ele pode descarregar em você às vezes uma energia muito grande e pode acabar matando ou causando algum dano a pessoas. Existem outros capacitores também que estava me esquecendo, o de óleo, que era mais utilizado antigamente nos primeiros circuitos eletrônicos. Quanto maior o capacitor, maior capacidade de armazenamento e de capacitância ele vai ter também. Nos capacitores de poliéster e cerâmico não vamos ter polos, eles vão ser apolares, o que significa você pode inverter a posição deles que não vai ter problema, o funcionamento é o mesmo. O capacitor variável e o capacitor eletrolítico, eles têm a posição da pinagem, tem o polo positivo e o negativo. Então você sempre tem que ficar atento aí com o polo positivo e negativo. Geralmente no capacitor eletrolítico, o polo negativo é composto por uma listinha preta, branca, cinza, e o restante do corpo ali do outro lado, que não tem nenhuma listra, é o polo positivo do capacitor eletrolítico. Muitas pessoas às vezes me perguntam qual capacitor cerâmico de poliéster posso usar às vezes no lugar de 10 picofarad, 20 picofarad, 30 picofarad. Vamos então à explicação, pessoal. Essa é uma das coisas que as pessoas mais se perguntam, a parte então da nomenclatura do significado da numeração. Quanto que vale então o código 103, 104, 100, 102, 223, 333 e assim por diante. Eu vou falar apenas a numeração, não da equivalência, KVA ou o que as letras dizem, não interessa.
as letrinhas também. O que importa é, então, você que trabalha aí com eletrônica básica, no início saber, então, reconhecer um capacitor tanto de poliéster quanto o cerâmico. O eletrolítico é fácil, ele vem discriminado, microfarad, às vezes em 1 microfarad, UH, 2 microfarad, 3 microfarad, 4 microfarad e pela voltagem dele, então você consegue reconhecer ele mais facilmente. Já o capacitor de poliéster e cerâmico, vamos lá então. Esse primeiro número aqui e o segundo aqui, pessoal, é denominação normal. Denominação normal. Então, vamos lá. É código 103. Então, vamos adicionar o 10, o 1 e o 0 que a gente selecionou. Já o terceiro aqui é o dígito multiplicador. Vamos lá então, o dígito multiplicador. Então, dígito multiplicador. Como assim, pessoal? Você vai colocar então os zeros que correspondem àquele terceiro dígito. Então, se ele está 103, você adiciona o 10 e adiciona mais 3 zeros. Então, vai ser 10.000 picofarad. Então, o capacitor cerâmico de código 103 ou de poliéster de código 103 de 10 NF, ele vai ter 10.000 picofarad. E o capacitor cerâmico de poliéster de código 104 de 100 NF, você vai adicionar o 10 e com o número final ali, o calculador, você vai adicionar então mais 4 zeros no final do 10. 1, 2, 3, 4. Então vai ser 100.000 picofarad. Ah, mas e se tiver ali, se for 223 aqui? Digamos seja 223. E aqui 224 ou 225. Vai ser a mesma coisa. Você vai adicionar os dois primeiros números e o terceiro número você vai multiplicar a quantidade de 0. 1, 2, 3. Vai ser então 22.000 picofarad. E aqui você vai adicionar o 22 e vai adicionar então quantos zeros ele está pedindo ali. São 5 zeros. Então você adicionar mais 5 zeros no final. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 2.200.000 PF de capacitância. Ah, mas se ele for 474, é a mesma coisa, pessoal. Você só multiplica a quantidade de zero no final. Se ele for 102, você vai adicionar o 10 e mais duas vezes o zero, que vai ser 1000 PF, 1000 picofarad ou 1 NF. E se o código for 100, como você não tem o dígito calculador, multiplicador, na realidade você não tem o dígito ali, o número para multiplicar o zero, então se ele é 100, ele vai ser 100 PF. Vamos falar então dos capacitores em picofarad. Geralmente os capacitores que são tratados em picofarad, ele vem apenas dois números no corpo do capacitor cerâmico de poliéster. Ele pode então ser de 1 até o número 100, que ele vai ser contado em picofarad. Então ele pode ser 5, 10, 15, 20, 75, como está descrito aqui. Geralmente também ele vem a letrinha K em volta, atrás dele, que não significa absolutamente nada aí para você que está iniciando em eletrônica. O que interessa é você saber então que 75 vai ser 75 picofarad. Até o número 100, quando estiver no corpo do teu capacitor cerâmico de poliéster, ele vai ser 100 picofarad. Partiu de 100, 101, ele já vai ser então, ele já vai ter o número 1, que é o dígito multiplicador, e você tem que ficar atento. 102, então ele vai ser o que? Você vai acrescentar mais 2 zeros no final do 10
que vai ser 1000 picofarad. Então você fique ligadinho nisso. Geralmente ele vem dos picofarad pintado aqui em cima de preto. Nessa região ele vem pintadinho de preto aqui. E geralmente ele vem no corpo dois números identificando que ele é de 75, de 1 até 100 picofarad. Se passar de 100, 101, 102, 103, ele é outra contagem. E daí, agora depois que eu expliquei para vocês aí como que você faz para estar identificando o capacitor cerâmico de poliéster, você pode me dizer quantos picofarad tem esse capacitor aqui? Lembrando que ele não tem o dígito multiplicador, então ele vai ser um capacitor, mesmo sendo de 470, ele vai ser de 470 picofarad. Por que ele vai ser de 470 picofarad? Porque ele não tem o número 1, nem o número 2, nem o número 3, para a gente acrescentar mais um zero atrás. Se ele tivesse o número 2, então seria mais 2 zeros. Mas como ele não tem, então vai ser 470 picofarad. É só esse detalhe aí, pessoal. Como eu falei para vocês, se tivesse o número 1, o 2, o 3, o 4, ele já mudaria. Então, beleza? Agora a gente vai partir para os diodos, que a gente vai falar um pouquinho deles, beleza? Vamos falar um pouco agora dos diodos. Os diodos mais comuns utilizados são os diodos retificadores. Os diodos retificadores, eles permitem então a passagem de energia de uma ponte para outra, mas não permitem a energia retornar da ponte novamente. Então temos o tipo de diodo retificador, que é o PN ou o NP. O N então significa polaridade negativa, que é o catodo, e o P, polaridade positiva, que é o anodo. Existem outros tipos de diodos, como por exemplo o diodo Zener, aquele diodinho amarelinho, que ele pode trabalhar então reversamente. E também o LED, pessoal. Para quem não sabe, o LED é um emissor de luz. O LED também é um diodo, ele é um fotodiodo. Nada mais é do que um diodo também. O diodo retificador, que é o principal utilizado, ele também pode diminuir a tensão. Ele vai permitir então que a tensão entre no polo positivo e saia no polo negativo. E a corrente que entrou, passou pelo polo negativo, ela não retorna para o polo positivo. Isso funciona se você tem uma corrente alternada e você quer um deles seja o polo positivo, porque a corrente alternada ela fica alternando entre fase e neutro constantemente. Você vai colocar então a parte preta do P, que é o anodo, na corrente alternada, em qualquer parte da tomada. E imediatamente você vai ter na ponteira do catodo do retificador do N, você vai ter o polo positivo. E do outro lado, o fio que sobrou da corrente alternada, você vai ter o polo negativo. O diodo também serve para isso. Em qualquer parte que você colocar energia alternada, você vai gerar um polo positivo. Mas se você pegar e virar ao contrário também, com o N para a corrente alternada, na parte da faixinha branca, você vai entrar a energia do fase 1 neutro ali, porque o fase 1 neutro a corrente alternada fica alterando constantemente, e na bundinha preta aqui do P, o anodo, ele vai sair então a corrente negativa. Então ele trabalha com o negativo e com o positivo, mas o mais comum é nós usarmos ele trabalhando com o positivo, né, nos fornecendo uma energia então positiva. Ele é um semicondutor muito parecido com um transistor. Nós podemos até dizer que um transistor é a junção de dois diodos. Você pode, eu já fiz em alguns casos, pessoal, eu não tinha para chaveamento transistor, então você consegue fazer com diodos um transistor PNP ou NPN para chaveamento tranquilamente. É muito fácil e você está conseguindo fazer. Então é isso aí, ele conduz a energia e nos dá um norte também aí para a corrente positiva e negativa. No mesmo tempo aí ele consegue
limitar um pouco essa corrente. Ele não vai deixar totalmente toda uma corrente passar, ele vai limitar um pouquinho nessa corrente. Você não vai ter toda a energia final passando no resistor, mas ele serve para muitas as aplicações em eletrônica. Todos esses 4 componentes que eu falei, se você desmontar aí qualquer eletrônico, você vai ver que eles estão todos agregados ali. Existem outros componentes também utilizados, como o choque DRF, entre outros, mas a gente vai deixar para um próximo episódio, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida é só você entrar em contato aí nas mensagens, que nós vamos tentar tirar suas dúvidas. Se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Qualquer dúvida, estamos à disposição.